Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre como elaborar a sua pesquisa de preços e o painel de preços do governo federal. Então, nós vamos aqui dar algumas dicas práticas mesmo para quem tem essa competência, essa tarefa árdua, né, de efetuar a sua pesquisa de mercado, a pesquisa de preços, e com várias dicas aí da forma mais prática possível, para que seja você pregoeiro ou membro da equipe de apoio, da comissão de licitação ou uma área requisitante específica responsável pela pesquisa de mercado. Então, essa palestra é muito importante para que você acompanhe aqui o raciocínio e tenha essas dicas aí para elaborar a sua pesquisa de mercado. Lembrando que a responsabilidade pela pesquisa mal elaborada, algumas orientações das Cortes de Contas chegam mesmo até ao pregoeiro, à comissão de licitação, ainda que não tenham sido essas pessoas as responsáveis pela elaboração da pesquisa de mercado. Por isso que ainda que você não faça a pesquisa de mercado no seu órgão, é importante também que você acompanhe toda essa etapa de preparatória de planejamento, até para que você saiba manusear o sistema e no momento de ter uma pesquisa nas suas mãos, você for verificar, então, realmente a veracidade daquelas informações, né, a eficácia daquelas informações, você tem meios aí de fazer um comparativo, compor as suas cestas de preços aí para verificar se aquela pesquisa está realmente dentro dos valores ali praticados no mercado. E também quem é a autoridade competente que vai homologar a licitação, mas ainda necessita ter esse conhecimento, porque também faz a verificação em relação ao preço. E quem é fornecedor também convido para assistir a palestra até o final, porque, na verdade, o painel ele pode ser acompanhado, ele pode ser manuseado por qualquer pessoa. Então, muitas vezes a gente tem alguma dúvida em relação ao valor referência de um órgão, a gente pode também compor aí numa nossa pesquisa de mercado para verificar se realmente aquela pesquisa foi bem elaborada pelo órgão que a formulou. Então, o painel de preços, pessoal, a gente acessa pelo site paineldepreços.planejamento.gov.br. Esse sistema, então, ele foi implementado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e de uma forma muito prática agora, não tem mais desculpa para a gente falar que não deu tempo para fazer a pesquisa de preços, porque a gente tem vários vídeos aqui no canal YouTube da Viana Online, onde você vai verificar que a gente faz pesquisas, tem cursos práticos aí do sistema. Em 10 minutos a gente consegue iniciar e terminar uma pesquisa. Isso porque nesses 10 minutos a gente foi informando todos os passos, né? Você fazendo a pesquisa para si próprio consegue até num tempo menor que esse encontrar um preço razoável para os objetos que efetivamente já tenham sido adquiridos, comprados no sistema do CIASG, do Compras Governamentais, e por isso fazem parte lá do painel de preços. Então, acessando esse site, vocês já vão dar de cara com a primeira página do painel de preços, que ele permite que você inicie na hora a sua pesquisa, tanto por material quanto por serviço. Então, esse sistema ele não vai servir no caso de obras e serviços de engenharia. É para compras, né, aquisição de bens e serviços gerais. E aí você pode, então, selecionar se você vai fazer uma pesquisa de produto, de material ou uma pesquisa de serviço. Clica e você vai então para a primeira página desse painel de preços. O que a gente vai encontrar, pessoal, nessa primeira página do painel de preços? E aqui vai algumas dicas. Vocês já vão dar de cara com alguns filtros. Então, do lado esquerdo da tela, vocês vão ter vários filtros de pesquisa que poderão ser utilizados então para a gente compor a nossa cesta de preços. Nesses filtros, então, a gente pode incluir ano da compra. É importante lembrar que o sistema ele já inicia com o ano corrente. Então, se a gente está no ano de 2017, ele já vai iniciar com o ano de 2017 selecionado. Agora, dependendo do mês que você esteja, você está logo assim no início do exercício financeiro e você de repente precisa dos meses anteriores para fazer essa composição, então aí você pode adicionar outros exercícios, outros anos, para que também o sistema busque
as compras, as contratações feitas nos anos anteriores. Só toma cuidado, a primeira dica é para você não selecionar um período e acabar fazendo uma pesquisa defasada, né? A gente tem aí uma sugestão na Instrução Normativa número 5, de 27 de junho de 2014, que é a instrução normativa que cuida da questão de pesquisa de mercado no âmbito do CISG, que quer dizer, no âmbito da administração pública direta, federal, autárquica e fundacional. Ela tem essa sugestão de 180 dias, que é um prazo bem razoável. Mais que 180 dias, a gente pode cair aí no problema de utilizar pesquisas defasadas, pesquisas muito antigas, e aí não vai trazer a realidade para a licitação ou para a contratação direta que a gente vai abrir agora. O segundo filtro que vocês vão encontrar é o código, né? Então seria o código do serviço, ou no caso do código de compras, né, de material, o nome do material. Então, no nome do material, você consegue efetuar uma pesquisa um pouquinho mais detalhada. Você vai digitar o que você busca e aí você vai selecionar os itens que você procura. E aqui a gente vai selecionar e tomando um cuidado, porque os nomes que constam no painel são nomes que foram assim digitados pelos agentes públicos, pelos pregoeiros, pelos agentes que efetuaram as aquisições, as compras, compras governamentais. Então, vai estar descrito dessa forma, são compras que já foram efetuadas. Tá? O painel ele não traz compras fictícias, compras que não existem, são compras que efetivamente já foram efetuadas. E esse sistema ele é atualizado com um prazo de mais ou menos um mês. Então, dentro de um mês, as compras que já foram efetuadas lá no Compras Governamentais, eles costumam ir, então, para o painel de preços para que você possa também efetivar a busca dentro dessas compras, contratações mais recentes. Código do material é o terceiro filtro que você vai encontrar no caso de produtos, e aí os órgãos que já estão acostumados a fazer aquelas aquisições rotineiras têm um código por material, pode incluir o código. Descrição do objeto, então é um outro filtro que você pode utilizar. Na descrição aqui também a gente tem que tomar o cuidado para selecionar o nome, a unidade que a gente vai adquirir, para realmente ser um objeto parecido com aquilo que você vai comprar, né? Não adianta aqui, no caso, a gente vai fazer a cotação, por exemplo, de um medicamento que é líquido, né? Que vai ser utilizado por ml, e acaba selecionando o comprimido, né? Que o preço pode ser diferente. Então, tem que tomar cuidado para essa realidade, para efetivamente fazer a seleção dos objetos bem semelhantes àquele objeto que você vai abrir a sua licitação, a sua contratação. O próximo filtro é o fornecedor, né? No caso de fornecedor, é útil, principalmente se nós estivermos lidando aqui, por exemplo, com contratações diretas. E aí você precisa fazer uma busca da realidade dos preços daquele fornecedor. Então, se efetivamente tiver alguma compra, contratação lá disponibilizada, você encontra também pelo fornecedor para verificar quais são os preços que aquele fornecedor costuma praticar no mercado. O próximo item é a unidade de fornecimento. Na unidade de fornecimento você também precisa tomar cuidado, porque na unidade de fornecimento, aqui sim, a gente tem que ter atenção. Por exemplo, vai comprar por quilo, por grama, porque dependendo do objeto que você vai selecionar, então ração, né? Aí você seleciona ração, tem lá ração, tem ração pacote de 1 quilo, ração 500 gramas, então você só faz a seleção do objeto que for similar àquele que você vai comprar, senão vai acabar viciando o valor final da sua pesquisa de mercado. Órgão superior, aqui é se você tiver, então, a intenção de fazer a verificação de um órgão específico, por exemplo, um ministério. E aí, o próximo filtro que chama órgão, vai aparecer quais são os órgãos vinculados àquele órgão superior que você acabou selecionando. Também o código, né, da unidade, o ASG, o código da unidade administrativa, se for procurar por entidade. A modalidade aqui também é bastante interessante, que a gente pode selecionar por concorrência, tomada de preços, convite, pregão ou contratação direta. E o período de compra, aqui mais um cuidado, tá, pessoal? Porque o período de compra, como eu disse, nós não podemos colocar
um período muito defasado. O sistema ele traz aí atualmente até 180 dias que a gente possa fazer a nossa busca. Então esses são alguns filtros, tem outros filtros que vocês vão encontrar logo na primeira página. O painel ele é dividido em 3 páginas principais, 3 etapas, vamos chamar assim. Então essa primeira etapa, nós temos a faculdade de colocar esses filtros, né? Se não quiser utilizar nenhum filtro, quiser colocar só o código do material, só o nome do que você vai comprar, do serviço, do material, você pode colocar apenas o nome do produto, do serviço, o que você vai comprar, uma especificação, e já partir para a próxima etapa, para a página 2, né? Então, os filtros, eles existem ali para auxiliar se você for realmente fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada. E ainda nessa primeira página, pessoal, o que a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar alguns gráficos. Então, o primeiro gráfico, vocês vão ver logo na tela inicial, ele tem o seguinte nome: quantidade de processos de compra por material. Lá, o sistema ele coloca alguns produtos principais, que tem uma aquisição lá rotineira. Então, se de repente o produto que você procura já está lá, você pode até clicar pelo próprio filtro, né? Mas o mais comum é que a gente tenha que digitar o objeto que a gente vai fazer a pesquisa. O segundo filtro, o segundo gráfico que você vai ter na tela é média mediana de preços por período. Esse é fantástico, pessoal, porque ele dá uma amplitude para o órgão, mostra exatamente o período, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho daquele ano, e ele vai mostrando um gráfico de linhas quando aquele produto que você pesquisou tem um período de baixa no mercado, que os valores são mais baixos, e quando ele tem um período de alta no mercado, que teve, por algum motivo, os valores eles são mais altos em determinados meses do ano. Olha que interessante, para que você consiga planejar suas contratações até por intermédio desse filtro. Então, a gente consegue, por intermédio do filtro, fazer um planejamento mais detalhado, né, melhor aí, para não coincidir a compra, a contratação, a abertura da licitação bem naqueles meses que tem uma alta naquele produto, né? Então, a gente consegue fazer também essa verificação nesse filtro. Os próximos filtros vêm valor de compra por material, então são valores das compras praticadas no sistema, e quantidade de fornecedores. Nesse último gráfico da primeira tela, que vocês vão ver, que chama quantidade de fornecedores, ele mostra a quantidade de fornecedores daquele produto por região. Então, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, faz um demonstrativo de fornecedores que participaram das licitações, que venceram as licitações. É mais um outro método, caso você queira restringir ainda mais a sua pesquisa de mercado por região, e nesse caso por fornecedores, a gente consegue a restrição nesse gráfico da primeira tela. E aí, avançando a análise, a gente vai para a segunda tela do painel de preços. Vocês então vão encontrar outros gráficos, né, que vai fornecer o seguinte. Primeiro, ele vai fornecer a média, a mediana, o menor valor e o maior valor daquele produto. Então, se você pesquisou determinado medicamento, em relação aos filtros que você colocou na primeira etapa, o sistema já vai te dar qual que é a média, a mediana, o menor e o maior valor encontrado aonde? Dentro dos processos que forem encontrados pelos filtros que você colocou na primeira página. Então, vamos supor que o sistema tenha encontrado 10 processos de compra daquele produto que você está buscando. Ele vai fazer toda essa média, mediana, dentro dos 10 processos encontrados. Então, a média, ele vai fazer uma média aritmética, a mediana, ele vai pegar o preço do meio, o menor valor e o maior valor que foi encontrado dentro daqueles processos que foram buscados pelos sistemas, achados pelo sistema no período de compra que você selecionou. Nessa segunda página, você também, pessoal, vai ter acesso a um mapa. Então, vai ter um mapa como se fosse um mapa mesmo do Brasil, e nesse mapa, você vai conseguir fazer a busca restrita por região. Então, se você quiser, né, é muito comum, essa é mais uma dica, né? Alguns estados têm problemas realmente para fazer a cotação de forma nacional, né, abrangendo o Brasil inteiro. Só que lá naquele estado
tem alguma questão muito específica que muda consideravelmente a questão do frete, do translado. Então aqui a gente tem um modo de restringir um pouco, né, essa busca por região, por estado, e aí selecionando onde você quer efetuar a busca, naquele estado, somente naquela região, e aí o sistema vai te dar a composição de preços por região. Então, os fornecedores que fornecem naquela região. Isso também é bastante interessante, ajuda bastante, mas, como eu disse, vai selecionar. Se você selecionar o estado nesse mapa, você vai restringir para a pesquisa para aquele local. Então, se você tem a necessidade de fazer a sua pesquisa no âmbito nacional, não utilize esses filtros de restrições, senão ele vai restringir para o local onde você selecionou. E aí tem mais um gráfico que é a quantidade de fornecedores, né? Que seria da primeira página, esse gráfico, ele também restringe. Então, se você não quer restringir, não selecione o sul, norte, centro-oeste. Esses filtros de restrições por local, por região, só devem ser utilizados na medida da necessidade. Senão, a gente faz a busca mesmo realmente no âmbito nacional. E aí, terminado, então, esses dois gráficos da segunda tela, a gente vai para a terceira tela. É a última etapa do painel de preços. Essa terceira tela, pessoal, ela vai te trazer o quê? Ela vai te trazer todos os detalhes de todos os processos de compra que foram utilizados para fazer a composição da nossa cesta de preços, né? Para compor lá a média, a mediana, o menor e maior valor, ele vai te trazer o detalhe. Se, por exemplo, foram encontrados 10 processos de compra, ele vai detalhar os 10 processos de compra. Então, ele traz o órgão que comprou, o valor que comprou, a data da aquisição, quem foi o fornecedor, tudo detalhado. E aqui que está a grande cartada, que nessa terceira tela, o que a gente tem que fazer? A gente não pode tomar como absoluto todos os preços que o painel de preços traz para nós. Temos que lembrar que esse painel ele é feito com base no quê? No compras governamentais, no CIASG, em contratações, compras efetuadas por pregoeiros, por agentes públicos, que também estão sujeitos a erro. Então, aqui, a necessidade do senso crítico do pregoeiro, do senso crítico da área requisitante, de quem é o responsável por efetivar essa pesquisa de mercado, para que verifique se existem preços inexequíveis ou superfaturados. E aí, sobrepreços, né, muito alto ou muito baixo, você vai encontrar um xizinho, que é só clicar naquele X e você vai excluir aquela compra para não viciar a média e a mediana final. Então, excluindo, você faz a correção quando você verifica, por exemplo, valores muito altos, exorbitantes, muito acima daqueles praticados no mercado. Tire esses fornecedores, tire essas compras da sua pesquisa para não viciar e não acabar trazendo aí uma contratação com valores superfaturados. Então, o sistema traz essa possibilidade e aí, terminada essa avaliação crítica, o que a gente vai fazer? A gente vai poder imprimir ou salvar um relatório detalhado ou mais objetivo. O próprio sistema permite que você emita esse relatório e aí você já pode anexar diretamente nos autos do processo da sua licitação para fazer a composição da sua pesquisa de mercado e chegar no seu valor estimado, no valor referência da sua contratação. É interessante também a gente não esquecer que a Instrução Normativa número 5, de 27 de junho de 2014, que traz os parâmetros para efetivar a pesquisa de mercado, lembrando que tanto a instrução quanto o painel de preços é obrigatório o uso pela administração pública direta federal, autárquica e fundacional. Então, se você é de Estado, município, Poder Legislativo, Poder Judiciário, você a princípio não tem a obrigatoriedade do uso, mas é muito interessante esse sistema, ele vem trazer uma celeridade enorme aí nos processos e você pode baixar normas próprias, a sua entidade pode baixar normas próprias para que utilize também tanto a instrução
quanto o painel de preços, né, que é uma ferramenta aí fantástica que vem ajudar os gestores que precisam dessa tarefa aí de fazer a pesquisa de mercado. E na instrução, a gente tem a previsão dos parâmetros de busca. Então, no artigo 2º, vocês vão encontrar que o primeiro parâmetro é o painel de preços, é esse sistema. Mas não para por aí, né? Muitas vezes pode ser que aquele objeto é mais específico e a gente não tem ali muitas contratações efetivamente realizadas que vão constar no painel. E aí, talvez seja necessário a gente ir para outros meios de pesquisa, como, por exemplo, o inciso 2º traz as contratações similares de outros entes ou outras entidades públicas com objetos semelhantes ao que você vai fazer a sua licitação, sua contratação, desde que atenda esse prazo aí de 180 dias, quer dizer, em execução ou concluídos no prazo de 180 dias anteriores à data da sua pesquisa, para a gente não utilizar valores defasados. Em terceiro lugar, o terceiro parâmetro que a instrução traz, pesquisa em mídias especializadas, sites eletrônicos, sites de notório reconhecimento de domínio amplo. E, por fim, a pesquisa com os fornecedores. Então, às vezes, o objeto ele é tão específico, que somente com a pesquisa com o fornecedor direto que a gente conseguiria concluir aí a nossa pesquisa orçamentária, tá? Mas temos que observar sempre que os parâmetros que devem ser priorizados, conforme o parágrafo 1º do artigo 2º, é o painel de preços e as contratações com órgãos semelhantes, com outros órgãos e entidades públicas de objetos semelhantes ao que você precisa fazer a sua licitação. Quero aproveitar para convidá-los a assistir os nossos vídeos aqui do YouTube. Nós temos vídeos comentando a Instrução Normativa número 5, todos os aspectos jurídicos, todos os aspectos doutrinários, legais, para que você, então, fundamente a sua pesquisa de acordo com a legislação, com a instrução, né? E também cursos práticos que nós temos no canal Viana Online do YouTube, de 10 minutinhos cada vídeo, bem rápido, onde nós fazemos junto com você uma pesquisa de preços usando o painel de preços, e aí você pode acompanhar o passo a passo de como efetuar uma pesquisa levando em consideração tudo que a gente explicou, tudo que a gente consolidou. Na verdade, esse vídeo, ele tem todos os nossos 5 vídeos sobre painel de preços consolidados em um só, trazendo aí de forma prática dicas para que você possa efetuar a sua pesquisa já de imediato. Então, com mais tempo, depois entre no nosso canal YouTube e veja o detalhamento, onde nós explicamos como utilizar o painel de preços, o curso online com a prática mesmo do painel de preços e a busca, né, por filtros, pelos gráficos. A gente vai explicando item a item, além das questões aí jurídicas da Instrução Normativa número 5, que você pode também encontrar para assistir gratuitamente pelo Viana Online. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, já faça sua inscrição no canal Viana Online, que é a única forma de você ser notificado quando vídeos novos vierem ao ar, inclusive as nossas palestras, e confira na nossa programação de cursos lá no site www.vianaconsultores.com.br, Viana com 2 N's, onde você vai encontrar cursos à distância e cursos presenciais que são profissionalizantes para você que precisa realmente se profissionalizar, se atualizar ou formar-se nessa área específica de licitações. A gente tem vários cursos específicos que podem atender aí a sua necessidade. Um grande abraço e muito obrigada pela sua participação.